Fala pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula. Na aula passada a gente falou até os músculos do pescoço da região anterior. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Só para relembrar, vendo? Aos músculos do tórax, que ficam aqui na região da caixa torácica, ali no peito, beleza? Tá? Que fazem relação com, que envolvem as costelas, toda essa região aqui do peito, tórax, tá bom? Então nós temos a região anterolateral e a região costal. A região anterolateral é essa região anterior, onde fica o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor, o músculo serrátil anterior e o músculo subclávio. Esse aqui é o músculo, ó, que os homens adoram malhar na academia, fazendo supino reto, não é isso? Nós temos também em toda a região do tórax, envoltando ali todas as vértebras, né? Torácicas, que é essa região torácica, se corresponde às vértebras torácicas, se você for, a grosso modo, analisar. Nós temos os músculos intercostais internos e externos, beleza? Os músculos intercostais, eles saem de uma vértebra acima, indo para a vértebra abaixo, tá? Eles são de forma oblíqua e são curtos, beleza? Então, intercostais externos, eles se originam da borda lateral, fazendo um feixe diagonal para a borda, para a extremidade medial do corpo, para o meio do corpo. Os intercostais internos saem do meio do corpo e vão para a lateral do corpo. No caso de uma costela acima para uma costela abaixo. Os intercostais externos também ficam na região mais externa das costelas e os internos na região mais interna. Porém, quando a gente vai ver em questão de fisiológica, os intercostais externos são responsáveis por fazer a expansão pulmonar. Ou seja, quando você inspira, um dos principais músculos que fazem o movimento de expansão da caixa torácica é o intercostal externo. E o intercostal interno faz esse auxílio, além da gravidade, né, da pressão fazer com que você encolha e comprima ali os pulmões, os intercostais internos eles se ativam e fazem essa depressão e união das costelas. E aí você faz o movimento de expiração, expelir no ar. Tá? Nós temos os elevadores das costelas também, que são músculos auxiliadores na expansão pulmonar. Os subcostais, que são responsáveis pela expiração também. E o transverso do tórax, eu vou mostrar cada um para vocês. Beleza? Aqui à sua esquerda, você pode ver o peitoral maior. Ele pega toda essa parte do corpo, do externo e no terço médio da clavícula, tá? Pega um pouco também ali da quinta costela, se não me engano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, quinta costela. E se insere aqui, ó, no terço proximal do húmero. Ele é um dos músculos responsáveis pela abdução do braço também, né? E também da rotação. Ele também influencia na rotação do ombro e faz o movimento de protração do ombro. É um dos principais responsáveis também, tá? Esse que vocês veem aqui do lado direito é o músculo peitoral menor. Ele sai do processo coracoide e vai para a terceira, quarta e quinta costela, bem no terço medial das costelas, beleza? E ele também é um dos músculos responsáveis pelo movimento de protração, quando você empurra alguma coisa com o braço, tá? Ele também é responsável por movimentar a escápula, um dos fixadores, um dos anteriorizadores da escápula, beleza? Em termos de biomecânica. Nós temos o serrátil anterior, que é o que nós falamos. Ele é esse do lado esquerdo, tá? Ele sai aqui, ó, da linha média da borda interna da escápula, beleza? Toda aquela borda medial ele sai, ó, do ângulo, borda medial, principalmente aqui no ângulo inferior da escápula, e vai se inserindo aqui, ó, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona vértebra. Então ele se divide em três: serrátil anterior superior, médio e inferior. Ele faz esse movimento de fixação, ele é um estabilizador da escápula. Ele estabiliza a escápula. Ou seja, quando uma pessoa ela tem aquela escápula solta, alada, que você vê assim, que você coloca a mão
ali na escápula, nas costas, na pá, como a gente comumente conhece, muito provavelmente ela tem uma fraqueza desse músculo, que é o serrátil anterior. Ele é o responsável por manter ali estabilizada, colada e auxiliar no movimento de protração, né? Quando você vai dar um murro, que você faz esse alongamento maior, quem faz é ele, ok? Aqui nós temos o músculo subclávio, ele sai do processo coracoide e percorre toda a parte inferior da clavícula, tá? É um dos músculos acessórios na respiração também, essa é a função dele. Passando mais à frente, nós temos os músculos intercostais externos e internos. Como vocês podem ver aqui, ó, os músculos intercostais externos, eles saem, ó, mais superficiais, saem de uma vértebra acima da parte inferior e se inserem na vértebra abaixo na porção superior. Sempre em linha diagonal para medial, beleza? Do externo para o medial e é mais superficial. Os intercostais internos, tá vendo? Saem da mesma forma da borda inferior de uma costela para a borda superior da costela abaixo adjacente. Sempre numa linha external, é mais interno, beleza? Aqui vocês têm um exemplo dos dois músculos. O 2 se refere ao externo, ó, do lado para o meio, e o 1, o interno do meio para o lado, beleza? Passando mais à frente, nós temos os levantadores das costelas, que é esse que vos vem aqui do lado esquerdo, tá? Eles saem, galera, ó, aqui do processo transverso das vértebras torácicas para as costelas inferiores. Por exemplo, se sai de T12 não, desculpa, de T10, ele vai para a costela que está em T11, tá? E faz esse movimento de elevação das costelas durante a respiração ou durante um movimento específico. Já os subcostais, eles são mais internos. Eles vão seguir um padrão diferente dos intercostais, tá? Eles vão sair da borda inferior, mais da parte interna, tá? De uma costela. Vai cruzar internamente, atravessar uma costela, você pula uma costela e se insere na borda superior, linha superior da outra costela, logo abaixo. Então ele sempre pula, ó, de uma costela para outra, e ele serve para estabilizar toda essa articulação costal, tá? Ele que deixa tudo estabilizadinho para os movimentos. Eu sei que eu estou falando algumas funções, questões de biomecânica, só para poder complementar e não ficar tão chato. Beleza? Nós temos o transverso do tórax, que é esse músculo que sai do terço médio, né, na porção anterior das costelas e se insere no terço distal do corpo do externo, beleza? Ele é um dos músculos responsáveis também pela expansão pulmonar e pela retração, ok? São músculos acessórios da respiração que a gente acaba trabalhando. Agora nós chegamos nos músculos dos abdômenes, né? Passamos pelos músculos que os homens adoram, que são os músculos do peitoral, ali, né? Todo mundo gosta de ter o peito estufado e ser muito forte. Chegamos nos músculos também que são cobiçados por ambos, homem e mulher. Todo mundo quer ter a barriguinha chapada e forte, né? Nós dividimos os músculos do abdômen em 4. Região anterolateral, região posterior, região superior, região inferior. Na região anterolateral, nós temos o reto anterior do abdômen, piramidal do abdômen, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen e transverso do abdômen. Nessa região anterolateral, você vai grifar aqui como mais importante que a gente vai ver, tá? O oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen e transverso do abdômen, que são músculos que fazem parte do core, né? Core training, core 360, é muito falado isso no meio da educação física, tá? Que são músculos estabilizadores ali da região do abdômen e da sua coluna, beleza? Então grifa pra gente, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, são os músculos mais importantes que vocês vão ficar atentos. Já na região posterior, nós temos os músculos que são considerados os vilões da dor lombar. É isso mesmo. Às vezes, algumas pessoas
não conseguem fazer movimentos e atividades físicas suficientes, e quando colocados em uma demanda em que exige um movimento do tronco, principalmente da região lombar, esses músculos aqui, galera, ó, podem sofrer espasmo ou ser tensionados, como a gente chama, né? Ficar duro, rígido, por falta de força, porque ele não consegue realizar aquela tarefa que ele deveria, pois ele não é treinado e estimulado, ele entra em espasmo e gera ponto de tensão, podendo gerar dor e podendo evoluir sucessivamente, galera. Então nós temos o quadrado lombar, que ele sai ali das últimas vértebras, das últimas costelas, aquelas flutuantes, que a gente falou que pode ser retirada, e vão ali para a crista ilíaca, mais ou menos, tá? E fazem um movimento de inclinação da coluna lateral. Nós temos o ilipsoas e o psoas menor, né? Que são músculos que saem das vértebras lombares e vão através. O ilipsoas sai ali da crista ilíaca, da asa ali da crista na parte interna, e o psoas, acho que o termo seria maior, o certo aqui, mas colocaram menor, tudo bem. Ele sai de todas as vértebras ali lombares, né? Se une com o ilipsoas, que pega toda aquela crista ilíaca ali da parte interna, e se insere lá no terço médio do fêmur. É um dos músculos flexores de quadril. Então, às vezes você tem um ponto de tensão nesse músculo, pode gerar uma dor referida ali na região da lombar. E aí a gente pensa, meu Deus, quebrou minha coluna, é uma hérnia. Não, às vezes um ponto de tensão nesse músculo é o que pode gerar, tá bom? Na região superior nós temos o músculo diafragma, que é o principal músculo responsável pela respiração. Quando você inspira, ele contrai-se para baixo. Quando você expira, ele relaxa. Minto, é ao contrário, tá vendo? Enganei vocês. Quando você inspira, ele se contrai, se depressiona para baixo. Quando você expira, ele se contrai para cima, expulsando o ar. Beleza? Região inferior, nós temos o levantador do ânus e isquiococcígeno. Eu coloquei só esses dois que são mais importantes, ali do assoalho pélvico, mas lembrando que o assoalho pélvico tem inúmeros músculos. Só que não cabe a gente estar estudando isso aí nesse momento, tá? Nós temos bulbo retal, ano retal, iliococcígeno, como for falar, né? Pulvococcígeno, que é uma área já que a gente entra já dentro da uroginoecologia ou da fisioterapia pélvica. Então vamos deixar isso para lá, vamos ficar só atentos no levantador do ânus e no isquiococcígeno, que eu vou mostrar bem superficial, beleza? Então vamos continuar. Aqui a gente já pode